Conta aí, então. Você vai falar de contenção para Vamos nós? bater um papo, não é? Boa noite Isso a aí. todos. Quem não conhece, você é coordenadora da USCS, Universidade de São Caetano do Sul, correto? Da pós de orto, né? Da pós de orto. Isso. E estreou com tudo aí uma turma, né? Foi. Vieram para arrebentar e só vai crescer, tenho certeza disso. Que é você, professora Sônia, quem mais é a equipe? A professora Tarsila, que somos nós as três fixas, né? Mas com todos os nossos colegas ortodontistas, professores, você é um deles que vai dar aula pra gente também, como convidado. Com muito prazer. E o detalhe, eu vou dar aula para minha mulher, né? Que eu indiquei a minha esposa a estudar com você. Então, eu confio muito aí na tua equipe. É Parabéns uma pelo grande seu. honra, Fábio. É isso aí. E aí, o que você. Eu sei que você é muito científica, porque você é estudiosa e tem uma coordenação aí na pós. E aí, que você mais usa de contenção quando termina um Sabe que esse tema, tratamento? para mim, é muito interessante. Eu imagino que para todos nós, ortodontistas, por conta de pensar na estabilidade dos resultados, né? E, como você disse, é importante eu passar até para os alunos e trocar ideia com os colegas de uma forma que eu tenha um pouco de evidência científica para me embasar, e não só com a bagagem clínica. Não que a bagagem clínica não seja importante, ela é fundamental, né? Mas eu andei lendo muitas coisas aí desses dias, né? Andei revisando alguns casos meus para montar aula, troquei algumas ideias com alguns colegas. E o grande X da questão aí sempre é o primeiro, colocar ou não contenção. Nós temos aí uma filosofia, não sei se você acompanhou bastante, mas a filosofia do Dr. Roth, né, o Ruth Williams, e agora o Face, que vem junto nessa linha, e o Dr. Ert também, é uma linha que não coloca contenção. E eu admiro muito esses profissionais que não colocam a contenção. A doutora Anca Sapunar, do Chile, também não coloca. E eles têm estabilidades incríveis de resultados. Mas eu penso que para nós não colocarmos a contenção, nós temos que ter muita segurança em vários aspectos. Acho que você vai concordar comigo aí. Eles fazem um diagnóstico baseado na articulação. Então, posição mais estável dos côndilos é um fator importante, né? Outro fator importante é essa distância mínima ali entre RC e MH, porque eles avaliam as articulações com exames de imagem. Depois tem outra situação, né? Equilíbrio muscular, lábio, língua, bochecha, bucinador, etc. Pontos de contato, toda aquela questão de oclusão estática, oclusão funcional balanceada. Então, são vários pontos para serem pensados. Isso fica na minha cabeça, né? Eu admiro muito a forma que eles fazem isso, mas eu ainda não tenho coragem de não colocar contenção, sabe, Fábio? Eu assumo isso aqui publicamente. Admiro quem consegue, quem já faz dessa forma, mas eu ainda tenho um pouco de receio. Não sei, todas as evidências científicas que eu vejo de revisão sistemática ali, tudo falta ensaio clínico randomizado de qualidade para poder afirmar uma situação dessa, né? Mas, creio eu que como tudo na ciência, tudo na vida do que é saúde, pode modificar. E hoje eu posso estar falando isso aqui e daqui a pouco eu poder ser uma dessas pessoas que não coloco mais contenção. Mas eu ainda uso. E, dentre as contenções possíveis, nós ficamos nos perguntando lá, vamos colocar fixa, vamos colocar removível, vai colocar o Hawley, o wraparound, né, o modificado lá que contorna todos os dentes, vai colocar de acetato, as termoplásticas, né? E aí, lendo a respeito disso e considerando também o que eu faço, né, no consultório,
Eu antes, no início, eu colocava só contenção fixa inferior e o Hawley superior. Como eu aprendi quando eu estudei, na verdade, né? Aí depois de um tempo, eu comecei a observar que se eu colasse a contenção superior também, eu não ficava tão na mão do paciente no sentido de movimentações dentárias pequenas, de incisivos, por exemplo. Porque muitas vezes eles não, na vida deles, eles têm outras demandas e eles não usam aquela contenção o tempo inteiro, não é mesmo? E aí modifica, às vezes um pequeno giro, um pequeno diastema. Então, ultimamente eu tenho usado as contenções fixas superiores sempre que possível. Sempre que cabe na sobremordida, na oclusão, eu uso. Eu não costumo estender muito até caninos, mesmo naquele formato da higiênica, né, que muita gente leva até o canino. Eu não costumo levar muito até lá, porque eu gosto muito de dar a guia de lateralidade e ela geralmente me atrapalha. Então, eu faço uma 3x3 inferior e uma 2x2 superior. E faço o Hawley também, o wraparound superior. Só que não dependo só dele para o paciente usar. E eu entendo que o transversal, quando você faz uma movimentação que você expande arco, né, de forma dentoalveolar, é imprescindível colocar um Hawley, pelo menos para o paciente dormir, porque precisa controlar um pouco a estabilidade do transversal, né? Então, eu acho que a contenção ela vai depender muito do que você fez no paciente, além de tudo. Porque se o paciente, por exemplo, não teve nenhuma alteração quase transversal, não é imprescindível colocar o Hawley. É interessante, mas não é imprescindível. Mas a literatura ainda aponta que mais da metade dos ortodontistas usa a contenção removível superior e 80% dos ortodontistas têm feito contenção fixa também no arco superior, o que nos estudos mais antigos, de 10 anos atrás, não se achava. Isso é mais recente. Está cada vez mais popular aí as contenções fixas superiores também. Eu sou fã dela. E a higiênica? É higiênica mesmo se o paciente não usar o fio dental? Sabe que essa é um paradigma da ortodontia que cada hora vai para um lado, né? Mas a última revisão sistemática que eu vi agora, que avaliou todos os parâmetros periodontais, índice de placa, índice de sangramento, inflamação gengival, entre outros, eles mostram ainda que a contenção reta, ela é menos prejudicial ao periodonto do que a contenção higiênica, por dois motivos. Um, porque na higiênica, apesar do paciente conseguir inserir o fio dental de incisal para cervical, sem precisar do passador, muitas vezes ele não consegue chegar até a região mais próxima ali da curvatura do zênite gengival. E outro ponto é que aquela vilosidade, né, da contenção, ela acaba ficando muito próxima da papila e acaba sendo um nicho mais suscetível ao acúmulo de biofilme e depois até cálculo, né? E o que eu tenho como hábito? Eu oriento os pacientes, eu coloco a reta, explico isso para os pacientes e sugiro que eles, ao invés de passarem o passa-fio, porque muitos não tem só um ponto de contato nos incisivos, eles têm uma área, né? E aí fica difícil para eles inserirem o passa-fio e isso acaba desanimando muitas vezes. Então, eu sugiro a eles que passem com o fio dental Superfloss, aquele da Oral-B. É uma pontinha bem delicada, que não machuca a gengiva. Então, ele insere por baixo da contenção, passa nas laterais do dente, ali até o zênite gengival. E ele consegue higienizar de uma forma que ele fique satisfeito também e ele não se desestimule por conta da dificuldade de passar o fio. Então, atualmente, é isso que eu tenho orientado eles, Fábio. Além da escovação, claro, né? Olha que legal. Está aqui com a gente a professora Débora Gutierrez, também formada na mesma universidade nossa. Você vê que a Metodista formou grandes professores aí, ó. Só nessa semana vai ter a Débora Gutierrez, que é de... Hoje ela está em Londres e ela colocou aqui, Superfloss, nós usamos aqui em Londres. Ela colocou também? Colocou aqui. Ela vai a Débora foi que eu conheci no curso? No seu curso? Isso. Ela? Mesma. Que bacana. Ela mesma.
Eu gosto muito do Superfloss. Quem mais que vai estar aqui? A Silvia Reis. A Liliana. Estudante metodista. Liliana, professora na Metodista. Quando eu comecei, a Liliana dava aula lá já me inspirava nela. E outros mais aí. Mas, grandes enfim, nomes. Eu não gosto da... Isso é uma preferência minha, também não sou estudioso disso. Mas eu não gosto da higiênica. Eu acho que ela aumenta a área. Tem alguma relação? Essa área da higiênica em captar ou aderir mais o biofilme e o tártaro? O desenho, isso. O desenho, porque a vilosidade ela se estende até o triângulo da papila. E aí, como ela fica muito próxima do triângulo, se acumular um pouco de biofilme, a papila já incha, né? Já fica mais hiperplasiada ali. E aí, mais suscetível a acumular mais biofilme. E aí, vai num ciclo. Então, esse é um dos aspectos que quem discute isso, né, na revisão sistemática, lá na meta-análise, aponta. E os periodontistas falam muito isso também. Então, esse jogo de cintura para conversar com o paciente é interessante. Fala, olha, você não vai conseguir inserir o fio de cima de uma vez, mas você consegue passar o fio dental de uma forma muito tranquila. E o Superfloss ainda ele é um pouco mais espesso. Então, na hora que você passa ali naquela região, limpa bem mesmo. E aí usa o resto dele, o restante, para passar nos outros dentes, que é mais fácil, não é mesmo? Claro. Mas eu ainda não uso as contenções. Aí tem aqueles que perguntam, e as contenções que são, por exemplo, de acetato, né? Que são as contenções estéticas. Eu vi um estudo muito interessante que mostra que, apesar dessas contenções não permitirem aquela intercuspidação fantástica do né, do pós-ortodontia, que o Hawley, por exemplo, permite nos posteriores, elas são excelentes para manter posições individuais, para evitar as rotações, para evitar a abertura de diastemas ou pequenas extrusões de dentes que foram renivelados. Então, se a pessoa tem interesse de manter esse tipo de situação e não teve nenhum ganho transversal muito acentuado durante a mecânica, eu penso que é uma contenção também que está aí para ser usada. E nada impede do paciente que fez um tratamento estético usar essa contenção de dia. Inclusive, pode ser colocada junto com a fixa, porque dá para aliviar, né, a lingual nessa contenção, assim como é feito muitas vezes para a placa de clareamento. Tem placa de clareamento que envolve a contenção, tem placa de clareamento que não envolve. Então, se for pensar numa contenção de acetato, por exemplo, ou desse tipo, de algum polímero, poderia colocar a contenção fixa e, na sequência, usa essa contenção de acetato durante o dia para o paciente que fez um tratamento estético, não vai querer colocar um Hawley, por exemplo, né? E depois, à noite, coloca um Hawley, se você achar interessante controlar o transversal. É só ele trocar, eu não acredito que seja um grande problema. Rê, por exemplo, você fez... O paciente perdeu o primeiro molar, verticalizou o segundo e fez a mesialização. Você rever de colocar uma contenção, por exemplo, entre segundo pré e segundo molar, por exemplo, um fio? Para manter? Para manter o segundo molar em posição. Eu penso de duas formas nesse sentido. Eu não sei qual que é a sua conduta, né? E do pessoal que também está aqui, se alguém tiver outra ideia e quiser compartilhar, super bem-vindas as ideias, né? Quando eu consigo mesializar o segundo molar e consigo verticalizar a raiz dele e mantenho o paralelismo entre a raiz do segundo pré e do segundo molar, que agora assumiu o lugar do primeiro, eu não me preocupo com isso, Fábio, de colocar alguma contenção colada. Agora, nem todos os casos são assim tão lindos, né? Muitas vezes nós conseguimos mesializar a coroa do segundo, mas a raiz não fica verticalizada, dependendo da mecânica que foi feita ali. Se eu não conseguir uma ação de giro dessa raiz. Aí eu me preocupo sim, e eu prefiro colocar um fio 0,20 colado por lingual, com resina mesmo, como se fosse a contenção anterior-inferior, para manter esse segmento por um período.
E depois pode avaliar de tirar ou deixar ela mais um tempo como um excesso de zelo, né? Eu gosto de ser cautelosa nessas mecânicas, porque às vezes o paciente, quando acontece qualquer movimentação, qualquer recidiva, ele não é muito, assim, receptivo a isso, né? E ele se incomoda de ter que fazer alguma outra mecânica, o que dá para entender também. Então eu prefiro ter um excesso de zelo nesse momento do que o dissabor dele já ter uma recidiva e aí se incomodar muito, sabe? Supervisão, né? Isso aí que eu também. Nós gostamos de ter uma supervisão. Não é um protocolo. A supervisão eu acho que é mais importante, né? Ó, Sim. chegou uma pergunta aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Para você descansar um pouquinho. Tá. O Edmárcio, acho que o Edmárcio é de Caxias do Sul. Será que é isso, Edmárcio? Um grande abraço, viu? Arriscado não usar contenção em casos de discrepâncias esqueléticas, onde somos obrigados a compensar dentes. Eu concordo com você também, Edmárcio. Eu não sou ainda confiante, eu não tenho as manhas, não, coragem de não usar contenção. Também concordo com ele. Principalmente porque essa tendência que nós estamos vendo de não usar contenção, de tratamentos que são muito bem feitos por outros colegas, né? Como eu disse no começo aqui do bate-papo, por exemplo, o Dr. Ert trabalha com 4 mini placas, então ele consegue trabalhar com todos os eixos ali, né? Então, embora a maloclusão seja esquelética, na compensação ele já alterou plano oclusal, ele rodou mandíbula, tem uma porção de estratégias para minimizar essa compensação dentária tão grande. Então, fica um pouco mais possível essa questão da contenção. Eu concordo com o colega, eu penso que é importante usar sim. Claro que nós não devemos exceder os limites biológicos, né? Mesmo no caso de maloclusões esqueléticas, mas compensou um pouco mais, compensou além do que deveria. Então, concordo, Fábio. Mais pé no chão, né? É isso. Os mortais, né? Temos que ter mais o pé no chão. Agora, Renata, você, falando em consultório agora, você remove superior, inferior, como que você planeja isso aí? E coloca a contenção no mesmo dia? Como que funciona o teu dia a dia? Eu gosto muito, Fábio, de moldar o inferior primeiro, colar a contenção inferior, ainda com o aparelho. Aí, Okay. na próxima consulta, nessa consulta que eu colei essa contenção, porque às vezes eu moldo, mando o protético fazer, envio para ele. Às vezes eu mesma coloco aquelas contenções da... Nossa, me deu um branco. A marca Reliance. da Reliance Orthodontics. Às vezes eu mesmo coloco aquela Titanium Retainer ou aquela outra que vem no... Bond Abrade. Aquela que é trançadinha, né? Multifilamentada. Então, quando eu faço isso, geralmente eu colo ela primeiro, ou eu mando para o protético fazer e colo. E na consulta seguinte, eu removo o restante e coloco contenção superior. Eu gosto muito de ter certeza que o inferior colou bem, que não descolou nenhum ali naquele período por uma imprudência minha. E muitas vezes eu removo os braquetes de canino a canino. Isso eu aprendi com a professora Solange Fantini. Eu removo eles e fecho mais um pouquinho para ter a guia anterior imediata. Porque às vezes bate o incisivo superior no braquete do dente inferior. Um pouquinho, né? Fica ali um pouquinho incomodando para finalização mesmo. Então, muitas vezes eu removo de canino a canino, mas nesse momento eu já colei a fixa 3x3 para poder remover. Nunca tinha ouvido falar. E aí eu fecho, finalizo aquele fechamentozinho de diastema ali superior para ter a guia anterior imediata. Então eu gosto de colar o 3x3 antes. Se o paciente está com aquela higiene que você não consegue colocar a contenção fixa na remoção, o que você faz? Eu geralmente coloco mesmo assim. Eu não tenho caso que eu não consegui colocar. Eu removo, faço profilaxia ali, faço ultrassom. Se for muito grave, aí eu peço para rasparem, né? Mas eu coloco a contenção, sim. Não deixo de pôr.
Nunca tive nenhum caso que eu não conseguisse colar. Até hoje, né? Às vezes aqui, o que que eu. Não é normal, mas às vezes eu removo, estava planejado, mas não estava feliz com aquela gengiva, eu removo, mas o paciente sai com a contenção removível no mesmo dia. Aí por um período de um mês, daí vai para fixa. Eu não tenho as mães igual o Ert faz, não, deixar sem contenção. Eu não sou bom ainda nesse nível aí. Eu ouvia isso já lá quando eu Mesmo. fazia o curso do CCO, o Dr. Holt falava, né? Eu não conhecia ele, mas eu ouvia dessa história dele, a Anca não colocava de jeito nenhum. Mas eu não tive ainda coragem, Fábio. Um dia. A Cristine Falcão, qual o protocolo de tempo de uso de contenção superior e marca o retorno do paciente de quanto e quanto tempo? Vamos lá. E a parte do tempo de uso, eu busquei evidência científica para falar de revisão sistemática. Então, o que eu faço no consultório geralmente é isso: um ano, uso o dia inteiro, e depois mais um ano usando à noite. E aí eu falo, olha, deixa a contenção lá na caixinha. Se em algum momento você percebeu que está movimentando um pouco, tá, que a mordida está um pouco esquisita, porque o paciente às vezes não consegue ver que o dente mexeu, mas ele sente na oclusão. Aí você usa ela uma noite sim, uma noite não, e vem para eu olhar, né? Claro, espaçado esse tempo todo. E realmente a evidência científica mostra isso: usar a contenção, se for removível, por 2 anos. A contenção fixa do inferior, eles falam long life, né? Então é para usar a vida toda, até mais um dia depois da morte, né? E a contenção fixa superior ainda não tem estudo falando quanto tempo, que, em média, se usa. Mas eu penso que seria prudente nós raciocinarmos parecido com a contenção fixa do inferior. Enquanto não se define, vamos ser cautelosos, é o que eu penso. Então, se o paciente quiser tirar de qualquer jeito, eu já aviso para ele, olha, você vai remover, mas corre-se o risco, porque nós temos uma remodelação óssea ao longo da vida, tudo vai mudar na face, pode ter uma pequena movimentação. Assim como o corpo muda, os dentes também podem mudar um pouquinho. Então fica uma divisão de responsabilidade se for tirar. Mas o que eu penso é que seria interessante ter um pouquinho de cautela também com a fixa do superior. Não sei se eu respondi, se eu não respondi, pode me cobrar aqui o que faltou, por favor. Não, respondeu sim. Quanto tempo? O retorno do paciente. O retorno. Quando eu coloco a contenção nele, eu geralmente marco no mês seguinte para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, aí eu espaço 3 meses, depois 6 meses. Não sei como que você faz, Fábio. Tem paciente que vem certinho no controle, tem paciente que desaparece. Aí acontece alguma coisa, ele volta em algum momento, mas não faz os controles como deveria. Eu gosto de acompanhar um pouco de perto no começo. Eu também, excesso. Mesmo que se ele vem tomar um café aqui, nem precisa Isso, sentar na cadeira, vem trocar ideia, eu prefiro. também prefiro. Aproveitando aqui, ó, o Renan, contenção superior higiênica, o que acham? Eu não conheço. A contenção, da mesma forma que a inferior, né? Ela é feita no superior, tem bastante gente que está usando nesse formato. Eu penso até que por conta não só da passagem do fio dental ser sem aquela barreira inicial, né? E também por conta de não interromper tanto a oclusão, porque se a sobremordida for um pouquinho maior, ela acaba pegando na fixa. E aí, o que tem sido que eu tenho observado? O pessoal faz mais para cervical no superior, o mais para cervical que der. E aí faz aquela vilosidade mais para cervical ainda. E consegue colocar a contenção ao invés de colocar a fixa reta. Mas eu penso o mesmo raciocínio da inferior. Esqueci o nome do... Quem perguntou? Ivan? Não. Renan. Renan, eu penso da mesma forma que a inferior. Parâmetros de avaliação periodontais mostram que a fixa reta ainda é melhor. Então, quando cabe a fixa reta, eu faço ela mais para cervical possível, sem encostar na papila. Então, eu levo ela o mais para cervical que dá, desde que ela não toque na papila, porque qualquer biofilme que ficar ali, se ela tocar, a papila vai inchar, né? Então, eu prefiro fazer a reta quando dá. Quando não dá, aí é Hawley mesmo.
E falando de Hawley, eu me lembrei de uma outra situação. Tem um colega meu de Aracaju, o Vitor, que ele usa bastante uma contenção que é Hawley, para quando ele faz aparelho estético. E na região da vestibular, ao invés de colocar aquele arco de metal, ele compra de uma marca que chama, se eu não me engano, Ortolabor, que eles vendem um batentezinho, como se fosse o fio, mas ele é um pouquinho mais alto e ele modela aqui na região dos incisivos e fica estético, fica transparente, incolor, até mais ou menos a região do segundo pré. Então é uma dica bem legal para quem faz tratamento com aparelhos estéticos ou alinhadores e não quer fazer a contenção também com esse tipo de aparelho, né? Por exemplo, acetato ou as contenções Vivera lá da Invisalign, alguma outra. Então, essa é uma opção. É um Hawley estético. A parte de metal fica lá perto do segundo pré. Tem alguns tamanhos de arco. Você compra uma embalagem lá com 10. Eu usei para alguns casos e eu gostei também. E ele fica aqui na região dos incisivos. A Tati Eu colocou nunca aqui usei, que mas quebra, parece né? ser... Na junção do... Oi, Tati! Que quebra na junção do material estético com o fio. Realmente, se você fizer muitas movimentações, ele rompe. Então, eu tenho que avisar o paciente isso. É uma boa, Tati, ter falado, que eu esqueci. Mas eu não tive muito problema de ruptura, não. Até que foi tranquilo. Tive, acho que um paciente que rompeu. Mas é uma coisa para ser avisada para o ortodontista, né? Ele não pode achar que é super firme ali. Sim. Aqui o GH Dentalec, não sei o nome. Com que fio hacen? Com que fio fazem a contenção? A fixa? Deve ser a fixa que ele perguntou. A removível, vou começar por ela, né? O protético faz com fio 0,8 de aço, o que trabalha comigo. A fixa, geralmente ele pode fazer com fio 0,7 de aço, ou tem uns que fazem com 0,20 polegadas, que é o que nós usamos mesmo. E também tem as de fios multifilamentados. A de coaxial eu particularmente não gosto, porque não dá para dar nenhum acabamento nas extremidades. Mas tem esses fios multifilamentados, por exemplo, da Reliance, que vão muito bem. Mas os estudos mostram que o acúmulo de biofilme nos multifilamentados é maior. Então, o paciente tem que ter um hábito de higiene melhor ali. É de se esperar, né? Porque o monofilamento é maciço para ele escovar. E o que é multifilamentado acaba tendo aqueles pequenos nichos para depósitos de biofilme. Mas ele adere super bem quando você põe o fio dental e puxa, né? Para colar a contenção. Então, essas são as possibilidades que eu conheço. E esse Bond Abrade aí, que eu sou fã, você vai com um calcador, assim, ele molda bem a face, principalmente superior, é uma maravilha. É fantástico. O Samuel, parceiro nosso aí, no caso de mesialização do segundo molar inferior, não poderia se pensar em colocar implante no espaço deixado pelo segundo molar? Quando tem osso, nós tentamos mesializar, mas muitas vezes implante. É isso? E também talvez a pergunta dele tenha relação com o antagonista, né? Se tiver o antagonista, se levou o segundo para o lugar do primeiro e sobrou lá o espaço que é possível de fazer um implante ósseo integrado no segundo, no sítio que era do segundo, e eu tenho um antagonista superior, eu creio que seria a melhor conduta mesmo. Agora, se não há antagonista, se não há interesse do paciente de ter os dois dentes para poder fazer a oclusão, aí fica a critério mesmo do planejamento ali, se valeria a pena colocar um segundo sem um segundo superior, né? Isso aí. Agora, você vê que hoje não deu tempo de a gente ensaiar, né? Não, eu tô mais tranquila hoje. Tá tudo, nem ensaiamos aqui, as perguntas veio na minha cabeça aqui. Acetato ou Hawley? O Hawley vai liberar a face oclusal. O acetato, você tem aquela lâmina. Afeta na oclusão do paciente? Aquele 1 milímetro do acetato, você diz? Sim. Não fica, né? Você deve ter essa mesma vivência aí. Não tem aquela mesma intercuspidação, mas não fica ruim. Depende do que você pode oferecer para aquele paciente, o que ele vai estar disposto a usar, né?
mostrando para ele os prós e os contras. Agora, eu vi uma contenção que o Marcos Jansson fez, que eu gostei muito. Ele fez com acetato e ele recortou a oclusal. O dente não desce tanto como se estivesse com o Hawley, porque seria só um fio por vestibular, aí o dente fica livre, né? Livre para caminhar ali na intercuspidação. Mas ele tem aquela faixa na vestibular, sabe? Aquela faixa, Sim, né, do acetato. Então, o sim, dente ele sim. não fica tão livre como se fosse só o fio. Mas Aham. ele permite uma certa intercuspidação. Eu achei bem bacana esse raciocínio dele. Eu tô para fazer isso num paciente, cortar o oclusal do acetato, faz ele pelo menos com 1,5 mm para ficar mais rígido, senão ele vai ficar, né, sambando ali, mas Sim. para ter um pouquinho de intercuspidação. Eu vi aqui, ó, Cristiane perguntando a marca de acetato que eu gosto de usar. Eu uso duas, Cristiane. Eu gosto de usar da BioArt e gosto de usar também da DH Pro. Não tenho experiência com outras marcas. Não sei se o Fábio também pode responder isso. Eu uso VH e hoje só BioArt eu uso, tá? Já usei, as duas funcionam bem mesmo. E eu gosto de fazer como eu falei aí, Renata, no mesmo dia eu tiro o molde, daí a minha assistente vai lá dentro, finalizou a consulta, já entrega para o paciente. Se não der tempo, Bacana. a gente entrega em casa à tarde. Não é o ideal, porque às vezes tem uma, uma adaptação que você precisa ver, mas quando a gente entrega na casa dele, a gente fala, ó, se não deu certo, já vem no dia seguinte e entra em contato. Eu gosto de Sim. cercar ele como você cerca, né? Cercar de todas as maneiras Porque ele aí. vai cobrar de nós, não é, Fábio, o paciente. Então, é importante que nós também, né, dividamos com eles algumas situações de escolha aí. Porque se não quer de jeito nenhum colocar um Hawley, se não quer de jeito nenhum colocar, né, quero colocar um acetato pronto, tem que saber que não vai ter aquela intercuspidação final. A Débora perguntou aqui se usar somente para dormir o acetato se interfere na intercuspidação. Quando o dente fica livre, 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 né? Que os estudos mostram que quando não tem nada na oclusal, que o dente ele faz uma intercuspidação, principalmente nos primeiros 6 meses ali que você tirou o aparelho. Então, eu não sei responder se usar só à noite, se ficaria semelhante a um paciente que usou o Hawley. Não sei te dizer isso em forma quantitativa e nem de evidência, Débora, mas o que eu sei é que quando usa somente o Hawley, que o dente fica livre, a intercuspidação é melhor. Mas isso eu creio que nós vamos saber em breve, porque com tantos tratamentos que estão sendo feitos com alinhadores, já já vai ter estudo clínico randomizado mostrando isso para nós. Mas é melhor se ele usar só à noite do que ele usar o dia inteiro, não é mesmo? Eu também acho. Agora, não usei. Eu quero saber se você já tem experiência. Mordida profunda, tratou, chance de recidiva é grande, normal Uhum. isso. Contenção de algumas fábricas com o Byte Hemp, o acetato com o Byte Hemp. Você conhece sobre isso? Fábio, olha, eu penso que o padrão muscular ele ainda vai ser soberano de alguma forma. Eu fico pensando, né? Hoje eu ainda falei na aula tarde, não à tarde, eu falei com eles. Paciente braque severo, por exemplo, Visuvert do Ricketts lá deu um super braque severo. Pode tentar cercear ainda com esse dispositivo, com outras condutas, mas a probabilidade de quando você remover esse dispositivo, essa contenção, começar a movimentação e uma certa extrusão ali, um aprofundamento da mordida, é grande, né? Porque o padrão muscular do paciente impera. Eu desconheço uma contenção que consiga, de fato, conter o padrão facial. Então, eu não conheço isso ainda. Pode ser que mude daqui a pouco. Ó, tem uma professora que eu sigo, estudo ela é mestre dos professores que eu mais gosto, né? Que são os orientais. Então, o lema dela é Muscles Wins.
Ou seja, o músculo sempre vence, né? Eu estou pegando a imagem aqui. Você conhece esse livro aqui, ó? Você já viu? Não, nunca vi. Essa é a professora Kondo, do Japão. Ela fala que o músculo sempre ganha. E esse livro dela aqui é fantástico, ó, Muscles Wins. Depois você me empresta esse livro para dar uma olhada. Ah, mas eu estou tentando comprar, eu só tenho os artigos dela. Porque o inglês está esgotado, só tem chinês, coreano. Aí é Mas eu acho difícil que... ler. Ah, mas mesmo se eu encontrar, eu vou comprar, o preço que for. Não, é difícil ler, né? E ler nessa língua é um pouco difícil para mim. Depois, se você conseguir, você me Não traduz. tem problema, só as imagens já vale a pena. Mas eu penso também, Fábio, dessa forma. A O músculo natureza, sempre né? vence, né? O músculo sempre vence. Tratamento compensatório tem mais chance de recidiva, mas paciente que não quer a cirurgia, você vai para o compensatório, mas É. você tem a Eu mesma comentei visão hoje, aí. né? Eu comentei hoje na aula, falei, você coloca lá uma criancinha, um batente anterior em algum momento, levanta a oclusão, aumenta a DVO, terminou o tratamento, daqui a um tempo vai aprofundar a mordida novamente. Ela vai dar licença para você trabalhar, mas já já ela vai voltar para o lugar dela, porque tem uma personalidade grande, né? Musculatura forte, masseter, meu Deus. Olha lá, União Saúde Integrada. Qual que é a espessura do acetato? Eu acho que essa é a pergunta dele. Para fazer a contenção termoplástica, 1 Sim, milímetro. 1 milímetro. 1 Ok. milímetro. Pode fazer mais GH grossa se quiser, né? Mas aí entende-se que você vai ter também um espaço interoclusal maior ali. Principalmente se for superior e inferior. Ok. GH Dentalec. Boa tarde, sou Marcos Gonçalves, desde Equador. Qual o número de acetato? Ah, ela acabou de falar, GH, é 1 milímetro, tá? A espessura do acetato. Qual que você usa, Fábio? 1 milímetro Também? é 1 milímetro e mais o superior. Agora, eu vou falar de marca, mas eu não gosto muito. Mas a Vivera, quantos milímetros que é? Eu não lembro. A Vivera da empresa. Eu não sei se é 0,8 ou 1. Não me recordo. Se alguém aqui que estiver no chat souber dizer, eu não gravei isso. Ou será que elas têm várias... Não. É um Porque vem 3 tamanho. jogos. Vem 3 pares ou 3 unitárias, mas a espessura não é progressiva nem regressiva, ela é única. Mas eu não lembro de cabeça. Se alguém lembrar, A Débora aí de Londres deve saber, porque ela só faz Invisalign lá, os londrinos ela não vai nos gostam salvar aqui. eles não gostam de bracket. Ela vai ter Não. uma aula muito interessante lá dela. Tá, e qual que era a outra questão aí? Eu recebi hoje, você conhece uma contenção da poxa, Infinity? Eu recebi aqui no consultório uma contenção fixa. Estão falando muito bem dessa contenção. Você conhece? Não conheço, Fábio. Que É que assim, contenção é? Oi? Que contenção é? Então, ela é uma contenção pré-fabricada no tamanho... tem alguns tamanhos, né? E chegou agora no consultório. Eles me enviaram para eu testar, mas estão falando muito bem dessa Que contenção marca da é? Infinity. Essa dental é de Minas Gerais. Então estão falando muito bem dessa contenção. É parecida com aquelas que tinha da Rock Mountain, que ela é já feita para colar, já vem no tamanho de canino a canino e você cola? Eu acho que é isso aí, sim. Agora eu Tem vou aí? pegar... Eu vou lá pegar a contenção, tá aqui. Tá. Agora eu vou mostrar outra contenção. Vamos ver se você conhece essa.
Vamos. Vou te falar que eu sou viciado em contenção. Deixa eu ver. Quando eu falei, quando eu falei que você ia falar esse tema aí, eu achei muito interessante. Essa é uma contenção da Reliance, ó, parece uma corrente de Sim, bicicleta. Você conhece? essa eu conheço, essa eu já uso. É legal para o superior, é para o superior que você usa? Tanto para o superior como para o inferior, às vezes. O que você Tem a acha dela? vermelhinha e tem a preta, né? Qual que é a diferença da vermelhinha e da preta? Uma parece que tem um pouco de ouro na Ah, liga, e essa aqui é só aço inoxidável. que já é muito boa, né? Já é excelente. E a resistência dela? Eu não tive problema, você teve? Então, eu só deixo essa aqui para usar para superior, porque eu consigo contornar no incisivo melhor, né? Então, Não eu uso. rompe. Não Hã? tenho experiência de romper, não. Não sei se alguém aqui que está assistindo tem essa experiência. Eu gosto dessa e gosto daquela que é a Titanium Retainer deles também. Que ela é mais alta, ela não é um fio redondo, né? E também dá para modelar com calcador na lingual. Ah, interessante. Porque ela é bem flexível. Ela não é correntinha como essa, ela é monofilamento, mas ela também tem uma altura. Então ela consegue manter melhor a posição dos dentes. Eu gosto bastante. Para higienizar é a mesma forma, né? Perguntaram aqui agora. Só que foi o que eu disse anteriormente. Tem pesquisa mostrando que as multifilamentos elas acumulam mais biofilme. Então o paciente tem que ter mais atenção. O que ele pode fazer é passar bitufo nas contenções também, por dentro, né? Porque por fora, muita bitufo pode causar recessão gengival, mas pela lingual ele pode passar também a bitufo. É Sabe a que essa pergunta da contenção... Estela. Oi? Foi a pergunta da Estela. Eu não vi, subiu aqui, tá indo muito rápido para mim. Ó, boa pergunta da professora Lúcia, que vai estar comigo aqui sexta. Você usa ômega em pacotes com intercuspidação lingual na placa de Hawley? Eu não entendi. Ômega em pacientes que têm interposição lingual. Ah, é. Seria isso? Será que é o reposicionador de língua? Eu não entendi. Aquele orifício, ela tá falando? É, acho que é. Se não for, é um tema Ou, legal. ou aquele no posterior que dá para fechar, assim como tem o loop do Howley no anterior. Vamos ver se ela responde para a gente conseguir Lúcia, fala aí pra gente, Lúcia. discutir. Mas o paciente que tem ou teve o tratamento de fono, você usa um Hawley com posicionador de língua? Como? Um Hawley com posicionador de língua? Não, se ele Conceição? fez fono e a fono deu ok, Fábio, eu tô de acordo com a fono. Eu não coloco nada para língua, não. Geralmente eu não ponho. Ótimo. Sabe o que eu lembrei agora? Em relação à colagem, se cola de canino a canino ou se cola somente os caninos, que essa é uma pergunta que também tem bastante estudo comparando as colagens. E eles dizem que não tem diferença estatisticamente significante entre a colagem só em caninos e colagem em todos os dentes, caninos e incisivos. O que é mais importante é que a contenção ela seja bem justa na face lingual dos dentes. Então, ela adere bem na face lingual, de uma forma bem próxima mesmo. E isso é mais importante do que o número de pontos de colagem, desde que você faça uma colagem adequada. Ok. Ó, a pergunta da Lúcia é isso aí mesmo. Você usa É ômega aquele na orifício, placa né? de Hawley em pacientes com interposição lingual, Não uso. mesmo que tenha feito reeducação postural? Não uso. Não uso. Eu falei desse orifício hoje na aula nos aparelhos removíveis à tarde, na especialização. Mas eu não costumo usar não, Lúcia. Agora, uma dificuldade que eu tenho aqui, como que é o paciente adulto mesmo, ele usa o Hawley, ele aceita bem o Hawley como contenção? Olha, eu tenho um paciente adulto que usa muito, que ele usa melhor do que
as crianças, né, os adolescentes em geral, os jovenzinhos, né? Os adultos jovens. Tem paciente mais velho que usa muito. Agora, quando o adulto ele faz tratamento e fala, olha, não vou usar, ele geralmente já avisa. Os meus pacientes são assim, falam, nem vou usar, nem faz isso pra mim. Aí eu já sei. Agora, tem paciente que fala, não, tranquilo, eu vou usar. E ele usa. Eles geralmente são bem comprometidos, muito mais do que os mais jovenzinhos. Porque eles querem, né, fazer aquele tratamento, muitas vezes. Agora, se ele fala que não vai usar, eu nem perco o meu tempo, né? Tem que conhecer, tem que conversar bem, né, com o cliente, com o paciente. A Sim. Pérez, aprendi que a língua é cega, surda e muda. Mas tem tanto mas tem Tem tato, tato. por isso é bom fazer o orifício. Eu não sinto muita diferença, mas de repente, né, para ela tá habituada já e usa. Eu gosto mais de trabalhar ali pareada com a fono e quando a fono dá o ok, tá liberado. Se você for ver a placa de Michigan, um dos quesitos dela é contenção. Não é regra, mas para paciente bruxista com sintomas de DTM, eu uso a placa de Michigan também. Você tem essa experiência? Tenho. Quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei muito com placa, apesar de ser essa controvérsia na literatura, né? Faz placa, não abomina a placa, não, placa é bom, placa não é bom, né? Apesar disso tudo, eu penso que a placa ela tem suas aplicações precisas. E eu gosto muito, além do paciente que tem o bruxismo, no paciente que tem reabilitação, Fábio. Eu faço bastante casos pareados com o meu pai, que faz reabilitação. E muitos têm coroas ou vão reabilitar com coroas. E eu gosto muito de fazer a contenção superior à placa. Aí muitas vezes eu não faço o Hawley. Eu faço a placa, porque a placa é rígida, ela vai manter transversal também, embora seja uma ferradura, e vai protegê-lo quando ele dorme, principalmente nos apertamentos também, por conta dessas próteses. E aí de dia eu coloco um acetato ou faz só a contenção colada, quando é paciente nesse sentido. Eu gosto muito. Vocês viram, pessoal, que não tem um protocolo? Protocolo é engessar, né? Tem que conhecer o paciente e pegar tudo que tem aí de evidência científica e exagerar, né? Exagerar no bom sentido, né, Renato? Para mais. Excesso de Para mais. zelo. Excesso, né? Não deixar o paciente à solta. Então, eu estou longe pela minha limitação de não usar placa. Desculpa, de não usar contenção. Eu também, Fábio. Eu sou Eu limitado. ainda não tenho peito para isso. Eu falo pro pessoal, tem que ter muito peito. Eu não tenho ainda para isso. Tati Moisés, como chama o fio que vocês falaram que modela no dente? Mostra para ela de novo, Fábio. Pode comprar o preto, Tati, que é bem mais barato que o vermelhinho e funciona tão bem quanto, viu? Eu sou viciado em contenção. Ó. A Renata falou em Retainel. Essa aqui é a monofilamento, mas ela é retangular. A secção transversal é retangular, então ela tem uma alturinha que adapta bem na face lingual dos dentes. E ela tem titânio, por isso que ela é mais flexível. Essa aqui é a minha preferida, se bem que eu vou usar da Infinity, que chegou. Essa aqui é a Bond Braid da Reliance também. E essa também eu gosto, é da OC. Eles falam como que é Dead Soft Retention, ou seja, uma contenção passiva, né? Eu gosto, eu acho que eu tomei tanto na... Hã? Mostra a correntinha para ela. Correntinha. Eu tomei tanto na cabeça, Renata, assim, de retratar. Às vezes eu retrato porque eu achei que eu tinha que retratar sem cobrar mesmo. Eu prefiro estudar e cercar ao máximo na contenção como você. Me fala o seguinte, então, para finalizar aí, temos um projeto no Peru junto, né? Temos.
O Percy deve estar logado aí. Um beijo pro Percy. Isso. Você já aprendeu bem o espanhol? Porque... Não, eles vão ter que assistir minha aula em português. Então habla despacio, estudo tudo bien. Eu só sei falar fecha, la fecha. Só. Então a gente tem esse projeto que tudo bem, vai ser online. Para os próximos, eles vão vir aqui, né? Vamos fazer uma equipe peruana vindo para cá. Tua especialização tem projeto aí de segunda turma? Como que é o negócio aí? A universidade quer abrir a segunda turma, mas eu só vou pensar nisso quando nós já tivermos retomado as aulas práticas. Antes disso, não. Está muito instável esse cenário ainda. Eu quero que os alunos tenham voltado para a prática dessa turma inicial, que seja tudo zerado para depois chamar outra turma. Porque a gente fica muito colado neles, né, Fábio? É muito Tá personalizado tudo, então não dá para pensar em outra ainda. Mas a universidade quer continuar assim. E o outro projeto teu é que você tem o teu espaço agora? Conta aí rapidinho. Nós estamos quase inaugurando o Pili Joias Estúdio Dentale. Que chique, nós vamos esse receber nome? vários professores para darem aula lá de outras modalidades. Vai ser um espaço um pouco integrado. Então, logo você vai ser convidado para a inauguração. Ah, legal. Mas já está tendo o curso aí, claro, improvisado. Não, mas... tá tendo, fiquei até vermelho agora, ó. Tá tendo Pili Joias at Home, que eles vêm na minha casa fazer curso. Não é lá ainda. Tá atrasada a obra. Entendi. Entendeu? Que tipo de... pessoal, entendi agora. Então é at home, mais personalizado ainda. É muito gostoso, eu tô adorando, me divertindo, viu? É aula particular praticamente. Né? Só agradecer mesmo, Fábio, pelo bate-papo. Hoje eu tô bem mais à vontade. Se alguém ainda teve alguma dúvida que eu não consegui responder, quiser me mandar um direct aqui, pode me chamar, sem problemas. E se tiver alguma outra fala que queiram compartilhar comigo para uma próxima palestra, também estou à disposição para aprender com vocês. E agradecer pela oportunidade, pelo espaço que você nos dá. Foi bom esse tema, né? Ó, fez bastante sucesso ótimo. aí. O feedback foi muito bom. Foi ótimo. A audiência foi muito boa também. Parabéns, que viu? Bom. Sempre bom. Sempre bom contar com você aí. Obrigada, eu que agradeço. Muito sucesso para as Ortho Girls, né? Essa semana aí no chat, que só tem mulher poderosa para falar. Eu queria Vocês que comandam a especialidade, nada mais justo, né? É tudo uma troca, né, Fábio? É isso aí. Olá, aluno do método Milani Micheletti, a Xiao Hong. Grande abraço, obrigado pela audiência. Pessoal, fui. Fomos. Obrigada, um beijo, gente.